Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai falar sobre invasões estrangeiras, beleza? Então, eu vou projetar aqui para vocês e eu vou diminuir a minha tela. Eu vou ficar bem pequenininha aqui em cima, para não atrapalhar o slide, ok? Então, vamos começar. Nosso tema: invasões estrangeiras. Bom, primeiro a gente vai fazer um contexto histórico, né? O Brasil como fonte de lucro para a coroa portuguesa. Como todo mundo sabe, a coroa portuguesa tinha como objetivo obter o maior lucro possível da colônia. A gente vai ter o ciclo do açúcar. Como eu falei na última aula, o açúcar, uma especiaria que teve uma boa adaptação ao nosso solo, ao nosso clima e também teve um bom manejo, ou seja, os engenhos de açúcar vão ser conhecidos até hoje. Bom, uma coroa distante, mas tentando ser presente. Lembra quando eu comentei com vocês sobre capitania hereditária? Então, lembra da distância entre Portugal e o Brasil? Essa distância, para ela ser vencida, demorava de 3 meses a 4 meses. Era muito tempo em navegações, no mar. Então, a gente tem que lembrar sempre que a tomada de decisão que era feita aqui no Brasil, muitas das vezes não chegava até na coroa. Entretanto, a coroa ela colocavam leis, colocavam ordens para que isso não acontecesse, mas a gente sabe que era muito difícil. Alguns historiadores falam que o Brasil se administrou sozinho durante muito tempo. Então, assim, a gente tem essa noção de distância, a gente tem essa noção de que a coroa ela tentava, mas infelizmente a distância para ser vencida demorava muito e provavelmente, né, a tomada de decisão era feita principalmente pelos senhores de engenho, pelos capitães donatários e pelo governador geral, ok? Então a gente vai ter uma posse de Portugal constantemente ameaçada. Como? Através de invasões. Aí eu vou colocar aquele GIF que vocês mais do que ninguém conhecem como representação para nossas invasões estrangeiras. Então, beleza. Mas quem é que tinha esse interesse sobre as terras portuguesas? Quem é que tinha esse interesse sobre a colônia? Primeiro país de maior interesse, França. A França ela não reconhecia a partilha da América. Só reconhecia os territórios que estavam já ocupados. Por esse motivo, a França participava ativamente na pirataria, principalmente do pau-brasil, nos portos. A gente vai ter um fluxo muito grande de franceses nos portos brasileiros, com o interesse principalmente no pau-brasil, sem pagar os impostos. Por isso, a pirataria. E aí, a gente vai ter a nossa primeira invasão francesa, que ocorreu em 1555. Foi feita na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e ali se instalou a colônia da França Antártica. Essa invasão ela só ocorreu porque os franceses fizeram uma aliança com os índios tamoios, que apoiaram eles durante a invasão e conseguiram permanecer por ali durante algum período. Só que depois de 5 anos, o governador Mendes de Sá, que era tio de Eustácio de Sá, começou a guerrilhar com esses franceses e aí eles fizeram através de alguns aliados, né, como os índios da tribo Temimimós, e eles conseguiram expulsar os franceses em 1567. Mas os franceses não se deram por vencidos. E aí, em 1612, eles tentaram invadir novamente a colônia portuguesa. Só que dessa vez eles vão invadir o Maranhão. E a justificativa que eles dão é que eles queriam conhecer a cultura indígena mais a fundo. Só que nós sabemos que essa invasão ela teve outro objetivo, né? Lá no Maranhão, eles fundaram o Forte de São Luís. E lá nesse forte, eles vão formar a colônia da França Equinocial. Bom, por que os franceses não permaneceram na França Equinocial? Primeira coisa, eles vão ter muitos conflitos internos. Os franceses eles começavam a discutir por N motivos, eles começavam a ter problemas de ausência de recursos.
Então, muitos franceses, eles se perguntavam por que eles estavam ali. Não fazia sentido, eles não tinham apoio. Então, acabou que em 1615 eles foram expulsos. Lembrando que essa data ela é de extrema importância para vocês. Então, beleza. Acabou a nossa participação francesa nas invasões estrangeiras. A gente vai entrar agora em um país de grande importância para a colônia de fato. Bom, esse país vai ser a Holanda. Por quê? Por que a Holanda ela recebe maior visibilidade em relação a essa invasão? Porque a Holanda ela vai ser considerada o maior conflito bélico, militar, político durante todo o período colonial do Brasil. E os seus maiores interesses eram o açúcar e o comércio de escravos. Por que eles recebem essa consideração de maior conflito bélico, maior conflito político e maior conflito militar? Porque eles vão permanecer no Brasil durante mais de 20 anos. Tudo bem? Então vamos lá. Mas para a gente entender por que a Holanda quis invadir o Brasil, é preciso entender o que estava acontecendo na Europa. Nesse período, estava acontecendo na Europa a União Ibérica. O que seria a União Ibérica? Que aconteceu de 1580 a 1640. É a crise sucessória que aconteceu em Portugal e acabou unificando tanto a Espanha quanto Portugal em um único país durante um determinado tempo e acabou sendo considerado pelos países da Península Ibérica, né? Os dois países formando um único país. Então, o que aconteceu de fato? O rei da Espanha, ele tinha um parentesco um pouco distante do rei de Portugal, que tinha acabado de falecer, e por conta disso ele assumiu os dois tronos, formando a União Ibérica, a junção dos dois países. Mas o que isso tem a ver? A Espanha e a Holanda, elas tinham inúmeras divergências. Então, de agora em diante, Portugal também vai ter. E por que elas tinham essas diferenças? A Espanha, ela teve participação no processo de independência da Holanda, mas não uma participação legal, foi uma participação de empecilho. Então, a Holanda não tinha boas relações com a Espanha. A Holanda tinha uma participação muito grande no açúcar português. Só que agora, daqui para frente, não vai poder mais. Isso vai gerar muitos conflitos e vai ser um hashtag chateado. Então, os conflitos foram tantos, mas tantos, que os franceses e os espanhóis vão fazer uma trégua. Não, os franceses não, desculpa. Os holandeses e os espanhóis vão fazer uma trégua, que vai ser denominada de Trégua dos 12 anos, que vão durar de 1609 a 1621. Isso permitiu que o comércio entre luso e holandeses reiniciassem, ou seja, os portugueses poderiam voltar a comerciar com os holandeses. Só que essa trégua ela vai gerar a Companhia das Índias Ocidentais, que ela conseguia suprir todas as necessidades, né? Ela queria controlar todos os suprimentos que vinham tanto de Portugal quanto da Espanha, né? E elas também controlavam o tráfico negreiro. A gente vai ver que a Companhia das Índias Ocidentais vai ser muito forte no período de invasão holandesa. E o que elas tinham? O que eles faziam? Eles tinham o monopólio do comércio, navegação e conquista das terras americanas e parte da África. Então, beleza, a gente entendeu qual era a relação da Holanda com a Espanha, com Portugal, e aí agora a gente vai ter a primeira invasão holandesa. Ela vai acontecer em Salvador em 1624, em Salvador, capital do Brasil. Ela vai acontecer durante um ano inteiro. Bom, por que os holandeses escolheram Salvador? Porque Salvador era o porto com maior acesso que eles tinham e que era a região mais conhecida pelos holandeses. Mas eles foram expulsos em 1625. Os holandeses não se dando por vencidos, eles vão tentar a segunda invasão holandesa. Ela vai acontecer em Pernambuco, com a desculpa de estar menos preparado militarmente. A região era
era menos preparado militarmente do que a Bahia. E a escolha da região de Pernambuco é porque era um grande centro produtor de açúcar. Quais foram as capitanias que deram certo? São Vicente e Pernambuco. Então, Pernambuco era um foco de interesse econômico. O avanço holandês era tão constante, mas também era lento e era obtido à custa de muitas perdas. O que isso significa? Que os holandeses eles tentavam avançar constantemente durante esse período, só que ele era muito dificultoso e ele causava muita destruição, principalmente nos engenhos. Então, em 1630 a 1635, foi marcado pelo combate entre holandeses e luso-brasileiros, visando o domínio da zona interiorana, principalmente de Pernambuco. Os holandeses eles não pretendiam interferir diretamente na produção de açúcar, mas eles queriam controlar a produção, a zona produtora, e eles queriam monopolizar o comércio. Todo mundo lembra sobre os flamengos? Então, a gente vai ter novamente a participação ativa dos flamengos, que no caso são os holandeses, no monopólio do açúcar. Eles queriam controlar, eles queriam ter todo o poder sobre eles. Só que, o que acontece? Como eu já disse antes, a invasão holandesa ela causava muitos danos aos engenhos de açúcar, certo? Por essa forma, os donos de engenho começaram a receber empréstimos, que a gente vai ver quando a gente falar sobre Maurício de Nassau, dos holandeses. E aí eles vão ter uma aceitação dos senhores de engenho. Por isso que os holandeses começaram a monopolizar o açúcar brasileiro nesse período. Mas antes a gente tem que falar de outras dominações, outras invasões. A gente vai ter no Ceará, a gente vai ter na Paraíba, a gente vai ter uma parte muito grande do Maranhão, aí tem a imagem representando. E a gente entra no nosso primeiro governante holandês enviado, que vai ser Maurício de Nassau. Ele vai chegar no Brasil em 1636 e vai embora em 1644. Bom, Maurício de Nassau, ele fez N coisas. Por quê? Porque ele veio para cá com já obrigações. Bom, a primeira delas foi fazer empréstimos a juros baixos para restaurar os engenhos aos senhores de engenho. Lembra que eu comentei sobre esse assunto? Por isso que teve aceitação? Bom, ele estabeleceu liberdade religiosa. Por quê? Porque nesse período a gente vai ter problemas grandes em relação à religião. Tanto é que vai ser um dos fatores que vai fazer com que os holandeses sejam expulsos depois do Brasil. Bom, ele vai fazer várias modernizações em Pernambuco. Ele vai construir jardins, vai construir bibliotecas, vai deixar as cidades no Pernambuco, mais apreciáveis e com umas características holandesas. Ele vai ter um caráter político-administrativo constante, trazendo benefícios tanto para a população, tanto para os holandeses da época. Só que ele não vai ter muita aceitação da população em geral. Os senhores de engenho concordavam, só que a população em geral não vai apoiar os holandeses. Então, após Maurício de Nassau voltar à Holanda, a gente vai ter uma tentativa de Portugal em reaver suas terras. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque Portugal estava passando por uma crise lá na Europa. Ele estava tentando se libertar da União Ibérica. Então, ele estava com problemas militares. E aí, quando ele tenta reaver essas terras no Brasil, eles não conseguem. E aí, os senhores de engenho vão começar a se endividar-se por conta dos empréstimos oferecidos pelos flamengos, né? O açúcar brasileiro vai entrar em crise. Isso vai gerar uma grande dívida entre a Companhia das Índias Ocidentais e os senhores de engenhos no Brasil. Bom, Portugal, depois de se libertar da União Ibérica, decide, de fato, atacar os holandeses e expulsá-los das terras brasileiras. Isso vai ser a primeira tentativa efetiva feita pelos portugueses e vão conseguir tirar os holandeses daqui. Bom, tudo isso vai ser também caracterizado pela insurreição pernambucana. O que seria isso? Foi um primeiro conflito regional. Bom,
É um conjunto de batalhas que vai expulsar os holandeses do Brasil. Isso vai aumentar o nativismo pernambucano. A gente vai ver que essa região ela vai ser caracterizada por grandes conflitos. Quando a gente falar sobre ouro, quando a gente falar sobre o açúcar, no caso, a gente vai sempre ter uma pontinha de guerrilha pernambucana, pontinha de guerrilha na parte do Nordeste, beleza? E aí, o porquê que o Pernambuco vai ser tão caracterizado por essas guerrilhas que aconteciam ali? Bom, primeira coisa, ela era uma capitania que deu certo. Pernambuco era uma capitania de sucesso. Fora que ali em Pernambuco possuía uma elite açucareira muito grande, beleza? Isso vai se tornar um foco de revoltas durante a colonização, né? Como eu já disse, Pernambuco vai se tornar o foco das revoltas, dos conflitos armados, entre outros. Aí, depois de muito tempo, em 1648, ocorreu a Batalha dos Guararapes. O que seria isso? Isso vai resultar numa desastrosa derrota. Os holandeses vão perder de uma forma muito massacrante para os portugueses, e aí eles vão perder também grande parte das conquistas africanas do período. Bom, em um novo encontro, em 1649, aconteceu novas investidas. Os portugueses voltaram a atacar os holandeses que ainda estavam no Brasil. Em 1652, a derrota da Holanda foi maior ainda porque eles tiveram um conflito direto com a Inglaterra. E aí, em 1654, o Nordeste volta a ser da coroa portuguesa. Vocês entenderam a sequência de guerras que aconteceram nesse período e nessa região? Por conta disso, Pernambuco vai ser caracterizado por grandes conflitos armados, grandes revoltas. Bom, isso era a nossa aula e a gente agora vai fazer um exercício, beleza? Esse exercício é do Mackenzie e vai falar assim: acerca da presença dos holandeses no Brasil durante o período colonial, assinale a alternativa correta. Bom, A. Garantiram a manutenção do direito de liberdade de culto, tabelaram os juros e financiaram plantações. Perseguiram os judeus e católicos através do Tribunal do Santo Ofício. Aceleraram o processo de unificação política entre Espanha e Portugal. Criaram no Brasil uma instituição de crédito, financiando a industrialização contra os interesses ingleses. E visavam a ocupação pacífica do Nordeste. Bom, essa questão ela tá meio diferente, né, de tudo que a gente falou até agora, mas tem uma frase que faz todo sentido para nós, que vem lá do governo de Maurício de Nassau. Lembram-se que ele estabeleceu a liberdade religiosa? Então, a gente vai voltar na questão A. Garantiram a manutenção do direito e liberdade de culto. Tabelaram juros, eles colocaram juros baixos, e financiaram as plantações. Os senhores de engenho foram beneficiados. A gente não vai ter perseguição de judeus aqui e católicos. A gente não viu nada sobre Santo Ofício. A gente não vai ter uma unificação de Portugal e Espanha por conta dos holandeses no Brasil. Nada a ver. Eles se unificaram por uma crise sucessória. Eles não vão criar instituição de crédito. Eles vão criar benefícios para a população em geral. Jardins, bibliotecas, museus, eles tiveram participação ativa na construção das cidades, não na instituição de crédito. E eles não vão auxiliar os interesses ingleses, tanto é que eles vão perder para os ingleses. Eles visavam a ocupação pacífica do Nordeste. Não, né? A gente vai ter muitas guerras para poder acontecer essa ocupação no Nordeste. A população não era a favor dos holandeses, somente os senhores de engenho. Então, a alternativa que mais se encaixa como resposta correta seria a alternativa A, a liberdade de culto e também o financiamento que os holandeses fizeram para os senhores de engenho. Beleza? Gente, era isso. Muito obrigada.
E é isso. Obrigadão, hein? Tchau!